Olá, Jamil, boa tarde para você. Adriana, Fábio, bom dia a todos, boa tarde. Fala, Jamil. Tudo bem? Ó, na paleta, hein? Só Tá para vendo? registrar. Impressionante Quando é ao isso. vivo, a gente está na paleta. Coisa Vamos lá, incrível. Jamil, porque tem alerta de saúde importante que envolve diretamente o Brasil, que entrou aí na área de preocupação da Organização Mundial da Saúde em relação à varíola dos macacos, pela velocidade de contaminação por aqui, não é isso? Exatamente, Adriana, hoje a coletiva da OMS sobre o assunto. Vamos só lembrar, a OMS decretou emergência global sobre a varíola dos macacos, mas no Brasil o Ministério da Saúde diz que não é uma emergência. Muito bem, então hoje o que fez a OMS foi apresentar, de um lado, números, mas também a sua avaliação sobre a situação brasileira. Em primeiro lugar, sobre os números, Adriana, o Brasil já é o quinto país com maior número de casos. Quinto, tá? Ultrapassando vários dos europeus, onde o problema tinha começado, ou pelo menos tinha se espalhado com uma rapidez inicial. E esses números, Adriana, da OMS, eles estão atrasados em alguns dias, porque, claro, a OMS precisa coletar os dados do mundo inteiro para fazer a sua planilha global. Então, os números que a OMS tem sobre o Brasil são basicamente atrasados. Ali na OMS ainda fala-se em 2.900 casos, quando a gente sabe que no Brasil o próprio governo já fala em mais de 3.000 casos registrados. Ou seja, tem uma disparidade, muito bem. Mas esses números colocam o Brasil no ranking da OMS na quinta posição. A quinta posição já. Estados Unidos, primeiro lugar, segundo lugar a Espanha, Alemanha, Reino Unido e o Brasil na quinta posição. Mas o que preocupa não é só a posição, é o fato de que o aumento vem acontecendo numa velocidade bastante considerável. E é por isso que a OMS hoje, na coletiva de imprensa, declarou abertamente que o Brasil, sim, faz parte de um dos países onde essa tendência de aceleração de casos preocupa. E pede para que o governo faça duas coisas. Primeiro, leve a sério, né, a doença. E dois, que tenha ou a consciência de que precisa informar, precisa agir, precisa tomar as medidas para que justamente a população mais vulnerável saiba como se proteger. Esse é o apelo feito pela OMS hoje, colocando, insisto, o Brasil na quinta posição dos países mais atingidos pela varíola dos macacos. É impressionante, Fábio, Adriana, mas parece que eu já ouvi essa história antes, em algum lugar, em alguma pandemia, em algum outro país que não levou a sério o que era dito inicialmente sobre aquela doença. Jamil, você leu o meu pensamento, porque eu pensava, enquanto você dizia, eu falei assim, a gente já viu esse filme, né? Esse filme já É isso. passou, já esteve em cartaz e nós sofremos os efeitos desse filme. Porque a questão de reconhecer uma emergência, de reconhecer o quão acelerado está o processo de contaminação da varíola dos macacos, não é provocar um alarmismo, não é Não, aprofundar uma situação de crise, que, enfim, a realidade pós-pandemia é de crise, mas é simplesmente tomar a providência mais rapidamente, né? Correr atrás de vacina, porque tem países que já estão correndo atrás de vacina, orientar a população, treinar quem está na frente de batalha de postos de saúde, de hospitais, para que saibam diagnosticar, identificar mais rapidamente a varíola dos macacos. Então, assim, não vamos usar o que a gente aprendeu para evitar novos problemas mais graves. Isso dá uma angústia, né? De saber que total. as cenas se repetem. Total. E, claro, com aquelas considerações, mas isso não é tão grave como a pandemia, como a Covid, né, no caso. Não sabemos. Para começar, não sabemos. Em segundo lugar, é uma doença, ponto. Né? Então, não é ela é grave, ela não é grave, então a gente pode agir ou não agir. Não, precisa agir. Isso. Agora, o que também chamou muita atenção, e aí não era parte é, em on, da conversa aqui na OMS, como pegou mal o presidente Jair Bolsonaro ter aparecido numa gravação de um podcast, se eu não me engano, um podcast, zombando, né, das pessoas que basicamente teriam a maior possibilidade de serem contaminadas, justamente pela varíola dos macacos. Um dos pontos centrais no debate na OMS, que é não criar
um estereótipo, não criar um tabu, não criar uma dificuldade extra para aqueles que podem ser mais afetados. Por quê? Se você criar algum tipo de tabu, se você criar algum tipo de constrangimento, qual é o risco? Isso não é no caso brasileiro. Esses são os estudos mundiais, sempre que uma doença é alvo de algum tipo de estigma. Qual é o procedimento? Se eu for contaminado com aquela doença, pelo estigma ser tão duro, eu vou optar por não informar aos meus parceiros, aos meus amigos, aos meus parentes, a não informar ninguém. E ao não informar ninguém, adivinha o que acontece, Adriana? A doença se prolifera ainda mais. Porque daí a Então, gente vem com o problema da subnotificação. Exatamente. E também a falta de proteção daqueles que eventualmente podem ter um contato com aquela pessoa infectada. Então, tudo precisa de um lado, informação, orientação e, acima de tudo, não criar um estigma. O governo brasileiro, por meio do seu presidente, fez questão de colocar isso como um estigma e, do outro lado, não age, pelo menos segundo a OMS, de uma forma suficiente. E esse é o apelo. Atuem imediatamente, porque o número de casos está aumentando, sim. Bom, e se o filme se repete, a gente também bate na mesma tecla quantas vezes preciso for. Vamos continuar falando desse assunto, varíola dos macacos, para alertar a população brasileira sobre cuidados, enfim, sobre toda a informação nova que surgir desse assunto. Obrigada demais, viu, Jamil? Valeu, Jamil.